Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com a sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro era branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casinha para vós, mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mãe. Nós vamos ficar de olho nele, disseram os 3 lobinhos. E lá foram eles. Logo encontraram uma canguru a empurrar um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, podia-nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os 3 lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhe um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam no jardim a jogar croquet. Quando viram o porco mau a chegar, correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixem-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e a casa vou derrubar, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou. Mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar uma marreta e destruiu a casa todinha. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Vamos ter que construir uma casa mais forte, disseram eles. Nesse momento viram um castor que estava a misturar cimento numa betoneira. Por favor, pode-nos dar um bocadinho de cimento? Perguntaram os 3 lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhe baldes e baldes cheios de cimento. Então os 3 lobinhos construíram uma casa de cimento. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau andando pela estrada. Então ele viu a casa de cimento que os 3 lobinhos tinham construído. Os lobinhos estavam a jogar no quintal quando viram o porco mau aproximar-se. Correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco mau tocou à campainha. Plim, blom. E disse: Lobinhos apavorados, deixem-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e a casa vou derrubar, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não é à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar uma britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas os seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento viram um caminhão a aproximar-se, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, dá-nos um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal, pediram ao rinoceronte que estava a dirigir o caminhão. Claro que sim, disse o rinoceronte, dando-lhe tudo o que eles tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, porque ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles sentiam-se muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte,
O porco mau veio pela estrada espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam a brincar no quintal. Quando viram o porco mau vindo, correram para dentro de casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha e disse: "Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixem-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e a casa vou derrubar", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou. Mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado mau. Ele trouxe dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e BUM! A casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar, com os seus rabinhos peludos chamuscados. "Há algo de errado com os nossos materiais de construção", disseram os lobinhos. "Temos que tentar alguma coisa diferente." "Mas o quê?" Nesse momento, viram um flamingo empurrar um carrinho de mão cheio de flores. "Por favor, dá-nos algumas flores?" perguntaram os lobinhos. "Com prazer", disse o flamingo, dando-lhe um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram a sua casa de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia Vitória Régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa frágil, balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco pela estrada espreitando e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Tocou a flor de sino e disse: "Lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixem-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e bufar e a casa vou derrubar", disse o lobo mau. Mas já ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma o deixou sem fôlego, o porco respirou novamente. E mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. O seu coração amoleceu e ele compreendeu como tinha sido mau no passado. Noutras palavras, ele tornou-se um porquinho bom e começou a cantar e a dançar. Ao princípio, os 3 lobinhos ainda ficaram um bocadinho preocupados. Pensavam que podia ser um truque. Mas depois perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora de casa, apresentaram-se ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram ao esconde-esconde e depois à bolinha. Quando se cansaram, convidaram o porco a entrar na sua casa. Ofereceram-lhe chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou, agradeceu e viveram todos felizes para sempre.